Quero saudar aqueles que nos assistem via internet, uma alegria recebê-los aqui. Queremos convidá-lo para participar do culto às 9 da manhã, escola dominical às 10h30. Também saúdo todos os presentes, uma alegria vê-los, particularmente a Aline, irmã do presbítero Alessandro, né? Não é? É a Aline? É. Ah, ele não sabia, porque isso que eu falei, você quer eu errei o nome? Susto! Eu tinha certeza que ia acertar dessa vez. Aline, seja bem-vinda, Aline. O nosso assunto é o cristão na sociedade, a beleza da esposa cristã. Nada contra as esteticistas, tá, Aline? Que ela é esteticista. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, dando continuidade. Capítulo 3, versos 3 a 6. Nós estamos neste mês de maio, na IPB nós dedicamos especial atenção às famílias. A semana passada nós falamos sobre a submissão da esposa ao marido no Senhor. Na terça falamos sobre o sustento do Senhor na família. E hoje ainda estamos neste assunto, a família. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, dando sequência, versos 3 a 6. A Escritura registra: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta manhã, dia do Senhor, que nos dedicamos, como temos feito, separar um momento para ouvir a palavra e lembrar-nos desta sombra, que é o descanso em Cristo, prometido a todos os filhos. Ó Deus querido, que o Senhor fale conosco pela palavra. Já fomos edificados pelos hinos, pelas orações e pelas leituras, e pedimos que também fale aos corações, às mentes, encorajando-nos a obedecê-lo. Perdoa o meu pecado, por favor, os pecados dos membros e visitantes desta igreja nesta manhã. Que o Senhor seja louvado também pela exposição fiel da Escritura. No nome de Jesus, teu Filho, que eu oro. Amém. O assunto geral desta parte da carta é a submissão da esposa cristã ao seu marido, ao seu próprio marido, mesmo que ele não seja um cristão convertido. Esse é o assunto geral. No último sermão, o Senhor encorajou as irmãs à sabedoria no uso das palavras. Também ao testemunho de Cristo em seu proceder, assim como a submissão voluntária. Estes foram os atos de piedade ensinados na palavra de domingo passado. A orientação dos versos que lemos agora é contra o pecado da ostentação da aparência.
pecado da ostentação, da aparência, a preocupação exagerada com a estética. A vaidade é censurada às esposas cristãs. Comum, né? Falar isso de maneira positiva. Ah, eu sou muito vaidosa. Cuidado com isso. Porque a vaidade excessiva é censurada entre as cristãs. A mensagem de hoje ensinará as esposas como se adornarem para os seus maridos. A beleza da esposa cristã, segundo esse texto, está no seu caráter. E nós lemos de maneira pausada para que todos compreendessem quais são essas virtudes. Tranquilidade, mansidão e a prática do bem. Virtudes recomendadas, uma beleza do caráter. Para a esposa cristã, a consequência prática de ter sido desarraigada deste mundo é reagir segundo o exemplo de Cristo. Nós lemos no capítulo 2 da carta de Pedro que nós somos peregrinos e forasteiros e que nós temos uma responsabilidade teológica, porque a mentalidade das irmãs é cativa a Cristo, mas uma mentalidade teológica que influencia na vida social. As irmãs devem ser sal da terra e luz do mundo. A forma da cristã agir no casamento expressará a sua identidade com Cristo. E este é o fundamento da virtude cristã. Nós lemos em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós lemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado e nele não havia beleza externa alguma, mas ele voluntariamente sujeitou-se à cruz. E este é a grande motivação para homens e mulheres na sua relação com a sociedade. Não por pressões externas, mas por causa da identidade com Cristo. Brevemente, o que acontecia aqui? Era hábito entre as mulheres cristãs, as que tinham dinheiro, tinha algumas ricas, gastarem muito com aparência pessoal. Os maridos deviam reclamar: mais um sapato? Mais uma bolsa? Mais um batom? Baratinho, né? É possível que as irmãs de posse gastassem muito com aparência pessoal. Cabelo, e é caro até hoje, né? Joias, roupas de grife, Versace, Coach. Mas ao que parece, irmãos, não havia harmonia entre a beleza exterior e a beleza das virtudes. Era uma desarmonia completa, ficava uma coisa esquisita. Bonitas por fora, mas carentes de virtude. Meu cunhado diz, quando a pessoa não é muito bonita, ele fala assim: tem uma carência de feição, né? Então veja que elas eram bonitas por fora, mas eram carentes de feição no seu coração. Então a primeira palavra de Pedro às irmãs era: esposas, vistam-se de mansidão, pratiquem o bem. Todo marido admira a sua mulher embelezada. A gente gosta. Aparência é algo importante para o casamento. Me lembro que a Elisa fez um curso das esposas dos seminaristas e ela disse, achou engraçado, quando uma irmã mais velha disse assim: olha, meninas, a hora de dormir, não se vista.
de meia e camisa de partido político. Não era por... Vocês entendem, né? Aquela qualidade, vai dormir com a inscrição. Tomem cuidado. A Bíblia condena o escangalhamento. A aparência é algo importante, irmãs, para o casamento. Então somos criaturas integrais. Esse é o ponto de vista da Bíblia. A ideia de desprezar a beleza externa em detrimento da interna não é cristã. A esposa que diz assim, ele tem que me amar porque eu sou virtuosa, mas por fora não está muito bem cuidada, não é bíblica. É preciso haver harmonia. A beleza cristã, a beleza bíblica dada por Deus é um conjunto. Sempre é funcional. Veja na criação. Deus criou tudo e diz, é muito bom. Então ela funciona como deve funcionar, mas não deixa de ser bela. E assim é a perspectiva das mulheres de Deus. Então as esposas crentes podem embelezar-se como a noiva que se apresenta para o noivo. Essa é a figura ímpar a respeito do relacionamento entre Cristo e a igreja. É o marido que embeleza a noiva. O cuidado com a aparência e a dedicação ao marido é lícito. A esposa não é proibida de se adornar para o seu marido, mas sua beleza não deve se reduzir a enfeites externos. Então, esse primeiro ponto, a esposa vista-se de mansidão e pratique o bem, não há proibição quanto à cosmética. E essa é a palavra grega aqui, cosmética. Mas há uma instrução em favor da moderação cristã. Moderação, irmãs. Porque vocês não compartilham dos valores perniciosos que procedem do mundo. Valorização desequilibrada da beleza exterior é censurada. Isaías capítulo 3, 16 a 23. O profeta faz uma dura crítica às mulheres que andavam nos trinques, bonitas, belas, cheias de adereço, mas uma vida vazia, afastada do Senhor, e eram condenáveis por isso. Então, valorização desequilibrada da beleza exterior é condenada. O Senhor condena o excesso e a tentativa de chamar atenção para si. A doutrina é que as esposas cristãs saibam valorizar o que é importante para o bem do seu casamento. Tá bom? Então, não há uma condenação a embelezar-se, mas ao excesso, desequilíbrio, onde a irmã torna-se o centro das atenções e gasta sua vida futilmente embelezando-se, enquanto as suas virtudes estão desconectadas dessa beleza exterior. Vista-se de mansidão, pratique o bem. Esposas, embeleze-se para os vossos maridos. Embeleze-se, mesmo se ele não for cristão, que é esse o contexto aqui. Não para ganhar elogios ou curtidas em redes sociais. O princípio é válido para os maridos e rapazes também, envolvidos em dieta, condicionamento físico, academia de segunda a sexta. Está parecendo o Kant, né? Da Barbie. O Ken. Em detrimento das virtudes cristãs. Em detrimento das virtudes cristãs, porque é assim que nós temos vivido. Um fetiche, um fascínio pela exposição pública, que é falso. Então não adianta ter a aparência bela, ter 1000 likes e 500 elogios em seu timeline, mas ser insuportável na sua casa. Não adianta. A beleza, diz Provérbios, isso que eu li na Nova Tradução Linguagem de hoje. Provérbios 11, 22. A beleza na mulher sem juízo é como joia de ouro em focinho de porco. Que coisa. A beleza que é desarmonizada com caráter é como joia de ouro em focinho de um porco. Isso quem disse foi Salomão, capítulo 11, verso 22. Assim, irmãs, santifiquem os hábitos que são nocivos ao casamento,
que são contrários à mansidão e tranquilidade. Cobrança exagerada. Eu já não te falei? Eu já não te disse? E aquelas coisas que nós sabemos que acontecem no casamento, né? Insatisfação, nada tá bom. Murmuração, amargura, impaciência, insistência e esbanjamento com aquilo que é desnecessário. Você tem ali 300 mil pares de sapato. Isso serve para homens e mulheres. Mas veja, cobrança exagerada, insatisfação, amargura, impaciência, insistência, esbanjamento desnecessário. Esses vícios no caráter não serão cobertos pela camada de beleza externa. Você pode ser muito bonita, jovem, esposas, mas isso não cobre esses tipos de vício e desgastam o relacionamento. Então, irmãs, vistam-se de mansidão, tranquilize-se, pratique o bem, faça o teste por 1 mês e você verá. Você abençoará a sua casa com paz. Esposas e moças, embeleze o seu caráter, cultivem estas virtudes para edificar seu casamento. Tranquilidade e também que vocês sejam dóceis. Esta é a palavra de Deus. O que acontece, abrindo um parênteses hoje, é o oposto. É o que o Satanás sempre faz. Por exemplo, nas ideologias como o feminismo, a questão da aparência, ela é rejeitada por um argumento social, de que você passa a consumir cosméticos como todas as outras dondocas. Uma consumista capitalista nojenta. Só que vira o contrário. A mulher vira um traste. Horrível. Desconfigurada. Tome cuidado com esses aspectos. Que as irmãs possam, então, lembrar-se do que diz a palavra de Deus. Vista-se de mansidão, tranquilidade. Pratique o bem. Segundo ponto, versículos 5 a 6 da primeira carta de Pedro, harmonize a beleza e a virtude. As mulheres geralmente gostam de combinar roupas, não é? Os maridos que gostam disso. A roupa com a joia, o sapato, a maquiagem com perfume, com a cor da unha. Gastam horas, muitas vezes, nisso. A proposta da palavra de Deus é que você harmonize a beleza exterior com a beleza interior. Não deixe de fazer isto sem esquecer daquilo. A proposta, então, é esta harmonia. Qual que é o problema em foco aqui? É a desarmonia entre a aparência e o coração. E isto é prejudicial ao casamento, tanto para o marido quanto para a mulher. Isso é bom, que a palavra de Deus, em princípio, serve para as duas partes. Os maridos também, cuidado com a barrigona, barbudo. Não, mal feito, tá? Tem os irmãos barbudos, mas a barba bem feita. Barba mal feita, né? Ah, eu sou assim mesmo, macho alfa, raiz. Mas não se cuida também. Cuidado, fica ligeiro. Cuide da aparência do coração. Então o apóstolo Pedro cita algumas virtudes cristãs que são desejáveis. No versículo 4. Eu destaco aqui essas virtudes desejáveis. Santas mulheres que têm esperança em Deus, submissas e obedientes aos seus maridos, espírito manso e tranquilo. São virtudes recomendadas às esposas, que embelezam o seu caráter. São úteis na vida do lar, porque elas não são transitórias. Quando você puder, não hoje, depois da mensagem que eu estou pregando,
lá para terça, quarta-feira, dá uma olhada no seu álbum de casamento e veja o antes e o depois. A expectativa e realidade. O que mudou? Mudou bastante. Cabelo branco, fora do peso, um dentinho faltando. Essa é a realidade. E aí? O que sobra se você gastar toda a sua vida na beleza? O termo incorruptível do texto, beleza no coração, contrasta com a constante mudança dos penteados, das roupas, das joias. O que Pedro está dizendo é que a beleza interior não se desgasta, ela não perde o seu brilho. Isso também é corroborado em Provérbios. Provérbios 13, 31, 30 diz assim, abro aspas, enganosa é a graça e vã a formosura. Vã em que sentido? De que ela não tem que ser cuidada, não. Vã no sentido de que ela é passageira. A beleza exterior atrai, mas é um desejo passageiro. Repito, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A nossa beleza tende a desvanecer. Mas se o seu coração for virtuoso, esta beleza será sempre útil em seu casamento. E ele cita um exemplo de Sara, versículo 6. Sara era uma mulher atraente. Os irmãos se lembram? Era bonitona. E ela já tinha uma idade avançada. Imagina quando era jovem. Era uma mulher atraente e foi tomada de Abraão mais de uma vez. No entanto, segundo Pedro, nesta carta, o respeito de Sara em relação ao seu marido sobressaía a sua beleza exterior. A dignidade, essas virtudes, irmãs queridas, estão acima da beleza exterior, porque elas duram. Então, que haja equilíbrio. Sara era uma mulher linda, mas o que sobressaía nela era a virtude de ser tranquila, mansa e obediente ao seu marido. E obediente na cultura era uma forma de expressão. As mulheres chamavam seus maridos de senhor. Não significa subserviência, tudo aquilo que eu já falei no sermão passado. Se os escravos eram capazes de suportar a injustiça por motivo de consciência, versículos anteriores, as esposas de igual modo são capazes de esforçar-se para manter a paz no seu lar, inclusive tomando cuidado com essa harmonização no lidar com seu esposo cristão, o não convertido e o que professou a sua fé está desviado. Então as irmãs são capacitadas pelo poder de Deus em Cristo de não só suportarem, mas alegrarem-se com esse serviço. E Pedro diz aqui na carta, no finalzinho, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Às vezes você pode ser confrontada. E se você for confrontada sendo obediente a Deus, que a irmã continue depositando a sua confiança no Senhor. Suporte com mansidão e com coragem as dificuldades. Às vezes, tomar uma decisão para agir segundo Cristo, o marido não cristão pode ameaçá-la. Mas você deve estar convicta, de boa consciência, agindo segundo Cristo. Se os seus maridos descrentes as maltratarem, o próprio Deus vai proteger vocês. Não tenha medo de obedecer a Deus. O Senhor as protegerá. E o contexto dessa carta é de sofrimento e perseguição de todas as classes de cristãos. Por isso nós lemos durante a liturgia, 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos, irmãs também, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também a revelação da sua glória
vos alegreis exultando. Você está sofrendo, o incrédulo, ou com o marido desviado, mas você está sendo temente a Deus? Está sofrendo injustiça, praticando a justiça? Alegre-se, porque você está sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Nem todos têm esse privilégio. Eu lembro do reverendo Russell Shedd, missionário na Bolívia durante muitos anos, depois veio para o Brasil. Ele falou assim: Deus não me considerou digno de sofrer pelo seu nome. E ele diz: eu nunca sofri perseguição, ameaça nenhuma. Mas o começo da frase é interessante. O Senhor não me considerou digno. O sofrimento por causa de Cristo, ser coparticipante disto, não é para todos. E se você está sofrendo, justamente, piedosamente, não desista, porque você está glorificando a Deus. Agora algumas aplicações. Aplicações aos maridos, esposas, jovens solteiras, jovens solteiros. Mas primeiro, as jovens solteiras, as irmãs casadas e as mamães que têm filhinhas. Cuidado para não serem compelidas pela última moda. Não é uma crítica pessoal, porque talvez eu não saiba. Mas antes do filho ser batizado na igreja, coloca uma camisa de time nele. As meninas não são recebidas como membros não comungantes da igreja e já compram uma roupa da moda para a criança. Nós estamos assim. Envolvidos com o mundanismo. Cuidado, mamães, para não serem compelidas pela última moda, seguindo o caminho do mundanismo. E o que o mundanismo faz? Louva a sensualidade. Roupas curtas, apertadas, chamativas, sensuais. Estimula a exposição do corpo. Vocês sabem, olha as mídias. Cristãs que não se comportam como a Bíblia prescreve. E rapazes também. Compele a gastos exorbitantes com produtos de cosmética. No final do mês, o cartão, por causa do Renew. E Renew é caro. É verdade, vou parar de comprar, pastor. Não. É só você tomar cuidado para dar o passo conforme a perna. Moderação cristã. Mas é aquela que não gasta com nada, então começa a gastar, irmã. É investimento, não é gasto. Está entendendo como a palavra de Deus é bela? Não siga o caminho do mundanismo, tá bom, irmãs? Cuidado, porque o mundanismo louva a sensualidade, estimula a exposição do corpo e nos leva a gastos exorbitantes. Cuidado com a vaidade. A palavra vaidade significa inútil. Então, quando você diz, sou vaidosa, o que você está dizendo? Cuidado. Ilusão, cobrir o vazio que há no coração, esconder os vícios pela aparência. Então, irmãs, eu digo com zelo pastoral, cuidado com a aprovação da aparência nas mídias sociais, aprovação das amizades e reprovação do testemunho por Cristo. Cuidado. Agora uma palavra aos rapazes e maridos cristãos. Fala, pastor, mas a Bíblia não está falando do rapaz agora? Claro que está. Estamos falando de casados, daqueles que pretendem se casar-se. Então, olha aí, rapaz, olha no meu olho. Não escolham sua futura esposa com base na aparência apenas. Para o homem isso é bastante forte, mas por causa da avalanche da pornografia, da sensualidade exagerada, muitos jovens e esposos estão entorpecidos na promiscuidade. Libido desorientada, uma mente doente, não consegue enxergar a beleza da esposa, porque ele está sempre comparando com a última que apareceu no seu perfil do Facebook. Cuidado, maridos.
se você estiver neste caminho, certamente você não valorizará estas virtudes que a Bíblia acentua. Tranquilidade, mansidão, uma mulher de boas obras. Cuidado, maridos, para que nesta perversão, promiscuidade, uma mente doente, você coloque seu casamento a perder e o leito conjugal também. Cuidado. Maridos e jovens, observem com zelo as virtudes. A beleza atrai, mas sem virtude a convivência é um suplício. Terminando de ler o livro Utopia, de Thomas More, um escritor do século XVI, estava falando sobre como algumas pessoas se comportavam nesta cidade chamada Utopia, e eles desprezavam o ouro, a aparência pomposa, né? E eu tirei uma frase que serve também para nós nesta manhã. Quanto a isso, que a beleza atrai, mas sem virtude a convivência será um suplício. Abro aspas para o que diz o More. O mais belo ornato pode encobrir a mais repugnante deformidade. Cuidado, rapaz. O mais belo ornato pode encobrir a mais repugnante deformidade. O ditado é pertinente. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. O instrumento que é belo por fora, e esse é o sentido do ditado, mas que não dá afinação, os músicos sabem, pode ser muito bonito, mas não afina, não trará prazer e alegria. Seduzidos, jovens, pela aparência exterior, esses jovens inexperientes deixam, a gente diria aqui, né, os pré-mirins, jovens inexperientes, nós já passamos por isso. Por isso que a palavra de Deus está te alertando para não cair neste erro. Deixam de observar virtudes como docilidade, respeito, responsabilidade e bondade, que são duradouros e mantêm uma vida no lar boa e aprazível diante de Deus. Rapazes, fiquem atentos. Então, irmãs, no contexto do casamento, nada embeleza mais do que as virtudes aprendidas de Jesus Cristo. Virtudes ou beleza exterior, que teve a beleza exterior completamente desprezada. Diz Isaías, subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza que nos agradasse. Imagina esta imagem de um solo seco e saindo uma raiz mirrada, sem cor. É assim que Cristo foi visto, e às vezes, irmãs, saibam que aos olhos do mundo vocês podem parecer assim, mas Cristo, apesar de desprezado e sem beleza exterior, é aquele que cumpre a sua obra de amor, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As virtudes como tranquilidade, mansidão, promovem a paz no lar. Mas que coisa boa é a paz no lar. Os maridos podem dizer, qual que é melhor? Uma esposa bonita, linda, ou uma chata? No convívio, não tem comparação. Os casados sabem. Mas é preciso cuidar dessas duas coisas, irmãs. Quem não investe em cosmética, fala com a Aline ali. Cuide disso. E quem investe demais, tome cuidado. Moderação, equilíbrio. Então, estas virtudes promovem a paz, glorificam o nome do Senhor. Então, irmãs, cultivem com mansidão, tranquilidade, mantenham a dignidade. Nisto consiste a beleza exterior, que haja harmonia entre um coração revestido de virtudes e uma aparência bem cuidada e bela para o seu próprio marido. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém.
adorativa, inspira em nós fervor, nos crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Esposas, mães piedosas,